Alvíçaras, Antioquia, capital da província romana da Síria. Antioquia era então uma das primeiras cidades do Império, a terceira ou quarta em importância. Depois que um dos reis Seleucidas a fundara, no ano 300 antes da nossa era, nenhum dos seus descendentes deixara de aumentá-la e de embelezá-la. A sua muralha fortificada estendia-se pela planície, numa área aproximada de 60 hectares, e subia depois pelas vertentes do Sílpio, onde, sobre as encostas avermelhadas, se escalonavam o branco amontoado das casas com terraços, os jardins eriçados de ciprestes e de bucho, e os templos de Pan, de Afrodite e de Esculápio. Situada no extremo dos desfiladeiros por onde desliza o Orontes, através do monte Amano, conforme a lenda, as pegadas do gigante Tifão que fugia da cólera de Zeus. Antioquia era uma cidade de encruzilhada, de ponte e de fundo de estuário. Os camelos do deserto, vindos de Baalbec, de Palmira ou de da Mesopotâmia, traziam para as suas docas imensas quantidades de mercadorias, que eram embarcadas no vizinho porto de Seleucia, ou mesmo no próprio cais da cidade, em navios de todo o Imperium, como assim era chamado o Império Romano, em latim. Riquíssima, cosmopolita, medianamente dissoluta, como a maioria das cidades helênicas, era um desses lugares de encontro, de misturas e de sincretismo, como havia tantos no Oriente. A colônia judaica era ali antiga e numerosa. Flávio Josefo fala de 50.000 almas, a quinta ou sexta parte da cidade, isto é, um bairro inteiro. Comerciantes, estes israelitas falavam a língua grega, viviam como gregos, mas preservavam a sua fé, reuniam-se nas suas 4 sinagogas e resolviam os litígios entre eles sob a direção de um ancião, o Alabarca. Nesta comunidade judaica da diáspora, semelhante a tantas outras, a fé cristã fora semeada havia já muito tempo. Aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, dirigiam-se também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e foi grande o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. Diz-nos o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, do versículo 19 ao versículo 21. Vê-se claramente, pois, que o problema fundamental, o da escolha entre o particularismo judaico e o universalismo cristão, já fora resolvido na comunidade de Antioquia. Então, eu vou ressalvar aqui, novamente, como eu já fiz em outro áudio mais oportuno, esta dicotomia. Olha aqui, ó, o particularismo judaico versus o universalismo cristão. Já vimos isto em outro áudio mais antigo, no áudio anterior. Vimos que o particularismo judaico consiste na característica, né, que está presente no meio daqueles novos cristãos, aqueles recém-conversos, neófitos, que eram de origem judaica.
que tinham uma etnia, uma cultura muito forte no judaísmo e que, portanto, eram mais propensos a manter, né, aspectos dessa cultura antiga e importar tais características para dentro do cristianismo em fase de construção ainda. E no que tange o universalismo cristão, este, por seu turno, já é uma característica dos recém-conversos não judeus, ou seja, os chamados gentios, aqueles de cultura preponderantemente grega, mesmo que até muitos também fossem judeus à la grega, né? Ou mesmo qualquer outro cidadão de qualquer outra província, povo circunvizinho, que também sofresse uma forte influência judaica, mas não tanto, isso sim, não tanto quanto aqueles do primeiro grupo, do particularíssimo judaico. Então, houve de cara, né, já no início da formação do cristianismo, esta dicotomia, esta cisânia, este confronto entre, dentro da igreja, tá? Dentro dos irmãos, dos cristãos, esse confronto entre estas duas vertentes. Mas o texto nos diz, por fim, que em Antioquia este confronto já estava resolvido. Se houve no seio desta igreja dois grupos de convertidos, um judeu cristão e o outro helenista cristão, as suas relações eram certamente boas, melhores do que em Jerusalém, já que eram minoria numa terra estrangeira. A segunda epístola aos Gálatas, revelar-nos-á que comiam juntos, isto é, que também ali os preceitos da pureza legal tinham sido ultrapassados. Ou seja, já estavam descartando essas pequenas diferenças, o que é de somenos importância, tanto faz se é mais puxado para o judaísmo ou mais puxado, enfim, para o lado helênico. O que importa é a essência da pregação jesuína, cristã, né? O amor ao próximo, enfim, os mandamentos, né, essenciais da fé cristã. E veja que ele fala de segunda epístola, né, aos Gálatas, ou seja, não é da epístola de Paulo aos Gálatas que nos traz a Bíblia Sagrada. É um manuscrito apócrifo, ok? Só para deixar claro. Continuando. Foi isso que inquietou a igreja de Jerusalém quando lhe chegou a notícia desses fatos? O exemplo de Antioquia reavivou os temores suscitados pelo incidente de Cesareia? Ou pretendeu-se apenas verificar com júbilo o êxito do evangelho naquela cidade síria? A verdade é que se resolveu enviar para lá um inspetor. O escolhido foi José, chamado Barnabé, filho da consolação, como foi chamado, que a comunidade de Jerusalém admirava pela sua caridade. Um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, diz o texto, e de sabedoria também, como viria a demonstrar depois. Cipriota de origem, falava o grego desde a nascença, mas pela raça pertencia à tribo de Levi, que o Eterno sempre abençoara e mantivera ao seu serviço. É preciso prestar homenagem a este mensageiro do Evangelho, cuja figura foi mais ou menos eclipsada pela luz de São Paulo, mas que soube discernir o bom caminho numa encruzilhada delicada. Chegou a Antioquia, entrou em contato com os chefes da comunidade, Simeão, o Negro, Luciano de Cirene e Manahem, irmão do tetrarca Herodes, a quem os Atos se referem um pouco mais adiante.
lá no capítulo 13, versículo 1. Ponderou o êxito da expansão cristã entre os judeus, os prosélitos e, sobretudo, os pagãos, e concluiu que esse êxito não podia ser senão obra da vontade divina. As conclusões do seu inquérito convidavam, pois, a aprovar os métodos seguidos em Antioquia. Assim, a impressão que dá esta comunidade cristã da Síria é de estar já em plena prosperidade uns 12 ou 15 anos após a morte de Cristo. Um detalhe relatado por São Lucas denota a importância desse grupo. Foi lá que pela primeira vez se usou o nome de cristãos. Olha que detalhe importante. Em Antioquia, como nos relata São Lucas, foi lá onde pela primeira vez se utilizou o nome cristãos para designar essa comunidade de recém-conversos, de seguidores de Cristo. Pois vimos no primeiro vídeo que nós fizemos aqui deste livro do volume 1 da História da Igreja, de Daniel Hobbes, nós falávamos que eles eram chamados de irmãos de Jerusalém no início, né? Entre outros nomes, de seita, né? Também, enfim, e que depois, aqui em Antioquia, agora vemos que eles passam a ser chamados pela primeira vez de cristãos. Talvez por razões administrativas, a menos que se tratasse de uma alcunha pouco usada a princípio. Os próprios Atos, fora a frase em que assinalam o momento em que começou a ser usada, lá em 11:26, só utilizam a palavra cristãos uma outra vez, lá em 26:28, e não a encontramos nos textos primitivos, a não ser numa epístola de São Pedro, lá no capítulo 4, versículo 16. Seja como for, a sua significação é clara, como se havia de designar aquela gente que aumentava em número e que dava que falar. Judeus? Nem todos os são, antes parecem ser de uma espécie particular. Reclamam para si o Crestos? Sejam então cristãos. Ou seja, nos explica aqui Daniel Hobbes, por que foram chamados de cristãos. Óbvio, se eles eram chamados de discípulos de Crestos, então que sejam então chamados cristãos. Por quê? Como eu disse, eles não eram apenas chamados por um único nome no começo. Irmãos de Jerusalém foram inicialmente chamados os cristãos, mas mais principalmente ali os judeus recém-conversos. Num segundo momento, porém, eles passaram a ser chamados também de outros nomes. Inclusive, mais para frente, quando o evangelho alcança os chamados gentios, por interveniência principalmente de Barnabé e Paulo, eles então começam a ser chamados também de discípulos de Crestos. Por que Crestos? Porque assim figurou em determinados documentos de historiadores e escritores da época o nome de Jesus, o nome desse líder que morreu crucificado e despertara tamanho alvoroço, Crestos. Então, seguidores de Crestos, cristãos, e assim então começaram a ser chamados cristãos. A mais antiga tradição da Igreja Católica, tal como é sublinhada pela celebração, a 22 de fevereiro, da festa da Cátedra de São Pedro em Antioquia, associa ao desenvolvimento desta comunidade a recordação formal do Príncipe dos Apóstolos. A permanência de Pedro em Antioquia é certa. Conferir, por exemplo, Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Teremos de admitir que no dia seguinte, ao da perseguição de Herodes Agripa, ele se foi instalar nas margens, do Orontes, e transferiu realmente a sua sede de uma cidade para outra.
Então é uma pergunta que ele faz. Teremos de admitir que no dia seguinte ao da perseguição de Herodes Agripa, ele se foi instalar nas margens do Orontes e transferiu realmente a sua sede de uma cidade para outra? Jerusalém, Antioquia e Roma, essas teriam sido as 3 etapas pelas quais passou o cristianismo, desde a pequena e fechada comunidade da Cidade Santa até o universalismo da Cátedra Petri, da cadeira de Pedro. Enfim, essas 3 cidades, tá? Jerusalém, Antioquia e Roma. Foram nessas, né? Foi nestas cidades que o cristianismo decolou, né? Seja como for, maravilhosamente situada para que a palavra se projetasse em todas as direções, Antioquia vai desempenhar um papel fundamental no momento em que se torna necessário ampliar a propaganda cristã. A irradiação proveniente de Jerusalém era suficiente para que o evangelho chegasse a Samaria e ao Saron, ou Saron. No futuro, seria preciso partir para o assalto ao mundo helênico, e de lá se atingiria Roma, claro. Antioquia, novo centro da Igreja Universal, neste momento, manterá durante muito tempo inúmeras relações com Jerusalém. E quando a fome se alastrar pela Palestina, serão os cristãos da Síria que organizarão os socorros para os seus irmãos. Mas essas relações não são mais do que relações de amizade e de respeitosa fidelidade. Daí por diante, ou seja, doravante, o cristianismo voltar-se-á para horizontes mais vastos do que os da Terra Prometida. Jerusalém pode desaparecer, porque os caminhos do Senhor estão já preparados.